O SMC é o Smart Money Concept, né? Que é uma técnica de operar qualquer gráfico, qualquer ativo, né? Então, você tem uma técnica. Você tem, por exemplo, você pode utilizar a estrutura de Wyckoff. Tem gente que usa figura, tem gente que usa média móvel, entendeu? Isso é uma técnica de É, leitura de eu mercado. uso muito Fibonacci. Ah, Fibonacci, entendi, entendi. Tem gente, eu acredito que Fibonacci, quando eu não tenho nada assim de alvo no gráfico, é, o pessoal usa. Só que hoje o pessoal está usando muito barreira de. Porque essa visão de Fibonacci é uma visão muito antiga. Então, a visão nova que o mercado está usando hoje, que é o famoso Gama, que eles pegam as barreiras de opções que a gente tem no índice, que tem no dólar, né, que institucional trabalha e dá o alvo direitinho do dia, tá? Se você pegar, conseguir fazer essa leitura, já no próprio Profit tem, mas fala que não é muito preciso, mas você tem como fazer esses cálculos para você achar, por exemplo, qual é o gama de variação do dólar, você consegue traçar alvos muito mais precisos quando você tem operando essas barreiras de opções que os institucionais fazem, tanto no índice, quanto no dólar, quanto no S&P. Então, você consegue saber exatamente, realmente é bem preciso saber onde o mercado vai bater no dia. Está subindo, chega nessa barreira, geralmente o mercado para. E no índice é a mesma coisa. Então, você tem que acrescentar, porque o mercado, ele muda constantemente, né? Ele é muito dinâmico. Então, a gente tem muita gente operando com inteligência artificial, muita gente operando com robô de alta frequência, muito institucional operando, ainda muito mais do que há 15, 20 anos atrás. Então, a dinâmica do mercado muda totalmente. Se você não mudar a sua visão com o dinamismo que o mercado atua, você acaba ficando com a leitura ultrapassada. É óbvio que às vezes você consegue ter um resultado bom, mas você poderia melhorar muito mais o seu resultado você aprimorando a sua maneira de ler o mercado, entendeu? Então, são conceitos novos que muitas pessoas não conhecem. Mas se você pesquisar, você vai ver que tem muita correlação com o que acontece hoje no mercado. Já ouviu falar nessas barreiras de opções? Não, não, não. Então, procura dar uma olhada. Vou te passar o nome certo, de cabeça que eu não lembro. Tem o nome certo, não sei se é Gama, alguma coisa, esqueci o nome exato. Que você consegue ter uma leitura assim, muito mais precisa de alvos no mercado. É bem interessante. E aí, Alexandre, fala para nós. Opa, boa noite, tudo bem? Boa Tô... noite, meu jovem. E aí, conseguiu fazer a compra que dia que você me mandou mensagem lá do Tesouro? Então, eu comprei o Tesouro Selic 2028 Aham. e o meu assessor da XP, ele me deu uma ordem lá de um fundo. Eu acho, eu tenho que abrir com a app para ver o nome. Deixa eu ver aqui, mas aí eu dei uma lida, também Ah, Banco do Brasil lá, que talvez ia voltar, né? Ia subir de novo. Eu sou iniciante, né? Então, se eu estiver falando, ah. deixa eu só abrir aqui o XP. A gente deu call de Banco do Brasil? Cara, Não, a gente aqui na. Oi? não, desculpa, Banco do Brasil, eu que fiz a pesquisa. Essa aí foi eu fui Ah, tá. pesquisando. Cara, Banco do Brasil, eu não sei se você estava desde o início do nosso grupo, né? A gente deu um call de compra, deu call, né? A gente comprou o Banco do Brasil e botou que aqui o grupo a gente não dá call, a gente coloca o que a gente está fazendo na nossa carteira. E se fizer sentido para as pessoas que estão participando do grupo, cada um compra de acordo com o seu perfil de risco, né? E tamanho de alocação, né? Então a Certo. gente, a gente fala que cada um tem que seguir o seu perfil de risco. O perfil de risco que eu falo se você é um cara arrojado, se você é um cara mais sumiu a palavra? Fala aí, Léo. Você é um cara mais arrojado, se você é um cara. Pô, sumiu a palavra aqui. Conservador. Conservador, isso aí. Obrigado, Hélio. Você é um cara mais conservador, aí você tem que fazer a alocação de acordo com o seu perfil, para você não fugir dele, que a maioria das pessoas erram muito na hora de alocar, errando o percentual de alocação em renda, em
em ativos de renda variável e ativos de renda fixa, né? Então você tem que, se você manter sempre esse percentual enquadrado no seu perfil, você vai conseguir ter sucesso nos seus investimentos. Agora, só voltando aqui, o caso de Banco do Brasil, a gente comprou ele na casa, a gente fez uma compra 20 e a outra 18, pegamos quase no mínimo do dia que deu aquela porrada para baixo, chegou a R$ 18, né? Foi 18, quase 18 bola, né? Só que nós resolvemos sair devido a esse risco de ter alguma sanção contra o banco. Realmente o banco está muito barato, em termos de valuation, apesar do guidance do banco ter mudado e ele vai reduzir o payout de dividendos, né? Isso gera dado, porque quando você reduz o lucro, o banco reduz os dividendos que ele vai pagar, né? Você gera um fato já, ele só comunicou o óbvio, né? Só que o risco de uma retaliação pode acontecer, como o Marco Rubio falou hoje, que semana que vem vai sair alguma sanção. A gente não sabe se vai ser alguma sanção na questão de lei Magnitsky, para o pessoal que votou a favor da condenação de Bolsonaro, ou se vão sancionar o banco, porque o banco não seguiu à risca a lei, né? Porque falaram que eles cortaram o cartão de crédito dele, mas deram outro para ele. Na verdade, o banco não pode ter nenhuma relação com o Moraes, né? Esse é o que a lei fala, né? A gente não sabe o que vai vir. Realmente, se vier uma sanção contra o banco, dependendo do tamanho da sanção, o banco pode cair 15%, 20% num dia. É por isso que a gente resolveu não estar posicionado nele devido a esse risco eminente que pode acontecer. Pode acontecer nada? Pode. Ele continuar subindo, realmente. E ele subiu mais esses dias, por quê? Porque saiu uma notícia que Lula ia renegociar a dívida do agro. Então, isso ia dar um fôlego novo para o banco, que ele ia começar a receber, né? Ele ia dar um subsídio para renegociar. Porque o que ferrou ele foi a questão da inadimplência do agro, que foi o maior da história, né? Mas é um banco barato para segurar por longo prazo e vai ter muita volatilidade com a eleição. Você tem que ter isso na cabeça. Quando você entra no ativo, você tem que ter na cabeça os riscos inerentes àquela posição, que pode acontecer. Para quê? Para que você consiga tomar decisões mais assertivas e sem viés. Né? Se você sabe, é um risco que já está no meu radar, se acontecer, eu vou ficar tranquilo, não vou vender no pânico. Porque o pior que você pode fazer é vender no pânico e ele acaba, cai no dia, depois devolve tudo e você fica fora do ativo, né? Então você tem que saber ter muito em mente por que você entrou na ação, entendeu? Isso você tem que ter na cabeça quando você compra algum ativo. Por isso que não é bom você entrar porque um falou comigo, o outro falou. Então, a gente fala, toda vez que a gente entra no ativo, a gente fala um pouco da tese por trás que a gente está entrando nesse ativo. A gente não entra por entrar, né? A gente tenta corroborar a análise técnica, a análise gráfica, para achar pontos de entrada onde a gente tem um melhor risco-retorno, junto com a análise fundamentalista. Então, a gente vai ver se a empresa está barata, se ela entrega resultados, qual é o guide dela para frente, se ela tem a propensão de crescer ao longo do tempo. Então, a gente olha, analisa isso, e a inteligência artificial ajuda a gente a fazer isso também, né? Entendi. Porque esses cálculos fundamentalistas são cálculos muito trabalhosos e tem que ter muito conhecimento para você fazer essas projeções. Então, a gente usa a inteligência artificial para ajudar nesse processo de tomada de decisão também, né? Não sei se vocês utilizam IA para ajudar a tomar decisão de investimentos, né? E tem muita gente usando IA para fazer day trade, tá? E tendo um resultado bom para caramba, hein? Não sei se você está por dentro disso aí. Então, só que eu tenho um pouco de receio ainda de qual ia usar, essas coisas assim. Até porque assim, porque para você, os caras usam robôs programados com IA, então, mas aí já tem uma programação muito mais avançada, né? Então, Então, o cara fazer isso tem que ter alguém que entenda bastante programação para conseguir botar a inteligência para funcionar no robô, né? Exatamente. Fora que eu opero, quando eu opero muito em mesa proprietária, então normalmente tem Tá. regras referente a isso. Não pode botar robô. Tem algumas deixam, algumas não, e eu opero muito Forex, né? Então, assim, tem uma gama muito grande de robô para isso, mas muitas mesas não autorizam, entendeu? Entendi. Agora, você que opera Forex, uma tech que dá muito resultado em Forex é o SMC. O Diogo, você usa SMC direto, não usa? É uma tech que você mais usa aí no Forex, né? Eu só uso o SMC para day trade.
Então, SMC em Forex é uma das técnicas que dá mais resultado para você operar, tá? Dá muito você conseguir usar Forex junto oxe, teoria das ondas. O homem que eu tô ruim de nome hoje, hein? É Elliot. o. Como é que chama jogo? Elliot. Elliot, isso, tá vendo? Tô ruim para lembrar nome hoje. É o final do dia, depois já ter ficado na tela o dia inteiro, a memória já tá meio fritada. Mas você conseguir juntar Elliot com SMC e conseguir ajustar as regiões de liquidez, você consegue ter um resultado bem bacana em Forex. Não sei se você já estudou SMC. Bem pouco mesmo. Então, tenta dar uma olhadinha nisso para você ver, para você ter uma ideia, que você vai ver que talvez você melhore bastante, talvez não, com certeza você vai melhorar bastante sua assertividade nos trades, e você consegue ter trades com risco retornos bem melhores, 3-1 ou até mais, né? Vocês querem esperar mais um pouquinho? Vamos falar do panorama do mercado? Ou Rodrigo, vocês botei no querem chat aí falar de temas mais específicos? Oi? botei no chat aí a análise que eu fiz com a IA Deixa eu ver aqui. Tá no chat aqui, né? Cadê? Léo, olha para nós aí. Deixa eu ver aqui. mensagens da chamada aqui, ó. Tem aí. Eu olhei nas mensagens aqui, mas não tô conseguindo abrir, não. Conseguiu abrir, Léo? Aqui, deixa eu ver aqui. Achei. Provença ensino no relevante, ambiente, juros reais, tem sustentando resultado financeiro. Você botou notícia aqui, né? Na verdade, o prompt que eu fiz é muito bem elaborado, né? O prompt que eu fiz. Ele por exemplo, atue como analista financeiro especializado em investimentos no mercado brasileiro com focos em ações que pagam dividendos consistentes e fundos imobiliários resilientes. Considere a data atual de hoje para análise e recomendações atualizadas. Analise e forneça recomendações baseadas em dados históricos de desempenho dos ativos, tendências econômicas contemporâneas no Brasil e internacionalmente. A avaliação detalhada dos riscos associados a cada investimento, condições macroeconômicas atuais, incluindo taxa de juros, inflação, política econômica e outros fatores relevantes. Sim. E aí ele passou o quê? Banco do Brasil, Itaúsa, Não, então, aí BBSD. eu rodei ele no modo agent, aí ele rodou 9 da manhã, só que aí quando eu fui investir era 1 da tarde, já tinha mudado o mercado. Aí eu pedi para ele pesquisar de Ah, novo. tá. Mas Aí, ele dá ali o panorama ali no horário que você pesquisa. Mas se for uma análise fundamentalista de longo prazo, você comprar 9 da manhã, comprar 1 da tarde, é a mesma, não? aí ele indicou TAE 11, TRPL4, transmissões. Eu tava olhando o BBSE3, tá no ponto de compra, tá? Ele fez uma correção, tá num ponto de suporte bacana, bom para colocar uma posição. BBSE3. A gente analisou ela, Diogo, não analisou esses dias? BBSE? Analisou sim. Não tá no ponto de compra ainda? Tá, ela tá segurando, fazendo tipo uma estruturinha, não tá? Uhum. Tá em cima da POC do movimento. A gente fala que esses termos técnicos é ele que a gente entende, mas é de análise técnica, tá? Tá em Mas tá cima no da ponto de região. compra bom. Tá em cima da região de compra, né? Aham. Tá na região de desconto, né? Então, tá no ponto bom. BBAS, cara, BBAS, o problema do BBAS, o meu medo é só a questão de se vier uma sanção contra o banco. Porque sanção americana contra o banco pode ser desde multa até retirada do processo de recebimento e pagamento internacional, né? Isso aí quebra o banco, né? Entendeu? Aí tá certo que o Banco do Brasil é metade estatal, não vai deixar quebrar, mas isso influencia no resultado e com certeza, se acontecer um negócio desse, o banco cai uns 30% no dia que acontecer, entendeu? Então, quer dizer, eu achei assim, a gente achou prudente não ficar posicionado, e com risco também de não acontecer nada e ele subir reto, né? Entendeu? Então, é a questão de você analisar o risco de cada ativo que você está colocando na carteira, né? Então, por isso que a gente mudou. A gente achou
Prio seria uma posição mais relevante, né, aqui no Brasil, pelo fato de ser uma empresa que entrega resultados consistentes há muito tempo, a empresa que virou a chave, né? Prio é PetroRio, a empresa do setor de produtora de petróleo, né? A base dela ela compra poços que já diminuíram a produção, então ela compra poços da Petrobras, né? Que já diminuiu a produção e usa alta tecnologia para poder extrair o petróleo desses poços que já foram muito explorados, né? E o lifting cost dela, que é o custo de extração de petróleo, é o menor de todas as Junior Oils. Então, ela tem um lucro muito grande. Mesmo se o petróleo cair para $50, ela ainda tem um lucro relevante. E saiu agora a concessão dela de Yahoo, né? Que ela vai aumentar em 40% a produção dela, ou seja, o lucro dela vai aumentar assim exponencialmente. Então, eu acho que a empresa, no preço que está de tela hoje, para ter aí pelo menos uns 30%, 40% de upside no mínimo, né? Então, por isso que ele está aí. É uma empresa que recebe em dólar, então você tem uma proteção extra aí, porque ela é uma empresa dolarizada, então se o dólar subir muito, estressar com essas merdas fiscais que o governo está fazendo, você consegue proteger um pouco o seu capital. E como ela exporta bastante, então ela não é muito ligada nessa bagunça que é aqui o Brasil, né? Então você tem uma exposição mais de exportação nela, né? Então a gente achou uma empresa interessante até para proteger o portfólio, né? Tanto que hoje saiu a notícia Yahoo, ela subiu um pouquinho, chegou a subir dois e pouco, e fechou um e pouquinho de alta, né? Mas eu acho que a empresa tem muito upside ainda pela frente, né? O importante é você montar um portfólio é você botar empresas descorrelacionadas, né? Você botar de setores diferentes para que você consiga balancear o portfólio. Se pode dar um problema no setor, se você tiver todas do mesmo setor, você tem uma queda muito forte na sua carteira. Ou acontece alguma medida do governo, aqui o governo toda hora muda a regra do jogo, né? Acontece alguma medida nova, algum imposto novo para determinado setor, você tem empresas todas de um setor só, você é muito impactado na sua carteira. Então, quando você monta um portfólio, você tem que colocar. A gente acredita aqui num portfólio de ações brasileiras, de 5 a 8 ações, porque se botar mais do que isso, você não consegue acompanhar o que acontece nas empresas. Você tem que botar na sua cabeça, quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa. Então, você tem que estar por dentro do que acontece na empresa. Né? Você tem uma tese quando você compra. Se a tese for por água abaixo, você tem que sair. É assim que funciona. Se minha tese não está mais funcionando com essa empresa que eu tenho, então sai do ativo. Esse é um dos motivos que leva a gente a sair do ativo. Ou se não, se perder algum ponto técnico muito importante, não é? Que a gente também acaba levando a sair do ativo, né? Então, isso tudo você tem que ter em mente quando você compra uma ação. Não é só comprar por comprar. Você tem que lembrar que você é sócio da empresa, né? Então, você tem que acompanhar a lucratividade, fatos relevantes, o que o CEO da empresa está fazendo, se ela está dando lucro, se ela está conseguindo atingir o guidance, que a empresa, que ela fala do resultado, ela te dá um guidance para frente, ó, a gente está projetando aumentar o lucro assim, a produção assada, então você tem que verificar se a empresa está conseguindo entregar o que ela disse para você. Porque quando a empresa fala um guidance, ela gera uma expectativa no mercado. Se ela não supre a expectativa ou falha com a expectativa, o mercado já reprecifica a ação de outra maneira, então pode cair. Então você tem que ficar ligado nesses nuances do mercado para você ver se sua tese ainda está de pé ainda, entendeu? Para você sair ou não, né? Entendeu como é que a gente faz a análise e acompanha um ativo? A Diogo botou no grupo aqui o acompanhamento das ações que a gente está comprado na sala, né? Diogo, quer falar um pouquinho sobre isso aí? Posso? Eu vou mandar lá no outro grupo que eu mandei. Bota aqui, eu vou abrir na tela aqui, eu vou compartilhar na tela e você porque vai falando aí. eu entrei pelo. Ah, você vai compartilhar? Porque eu entrei pelo celular, que meu computador na Eu hora vou não estava abrir sem aqui, lugar. eu vou abrir aqui, ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo compartilhar hoje, vou ter que abrir e salvar aqui.
Eu vou mandar lá no grupo para todo mundo. Eu consigo compartilhar o WhatsApp aqui, a tela do WhatsApp? Não, né? Não sei. Aí você consegue a imagem que você vai abrir do WhatsApp, não o WhatsApp em si. Ah, tá, então eu vou abrir a imagem aqui. Eu vou salvar como aqui. Eu mandei lá no grupo. A gente tem enviado algumas ações que a gente tem comprado, né? Mas aqui você consegue compartilhar a tela também. Se você clicar ali em compartilhar a tela, você consegue compartilhar ela. Então, isso que eu estou tentando aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela. Ó. Compartilhar a tela. Deixa eu ver se ela consegue abrir aqui que eu tô. Tem a opção de compartilhar aqui para todo mundo. Tem, mas eu tô tentando achar aqui. É o. É a minha tela aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Janela. Tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo aqui a tela inteira. Eu vou abrir e vou tentar aqui. Aqui a figura. Achei. Eita, nós. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu botar aqui. Apareceu aí a tela ou não? Apareceu. Ah, e aí? Estão vendo aí as ações que a gente está acompanhando? Vê se você consegue abrir mais a imagem, Rodrigo. E aí? Tá vendo? Aí, ficou bom. Ficou bom? Ficou. Essa daí são todas as ações que a gente jogou no grupo. A entrada na hora que a gente jogou e o valor que está agora. Acabei de atualizar ela. Então, essas são todas que a gente está comprado, essas 6 aí. A opção Desde o grupo iniciou. Foi no mês de agosto, não foi isso? Peraí, deixa eu ver o dia aqui. Dia 27/7, que a gente mandou a primeira operação lá. Aham. Foi a do banco, foi até a Banco do Brasil. Foi a primeira. Opa, acho que eu fiz besteira aqui. Tá. Aí o Banco do Brasil é que a gente tem. Isso aqui são as operações que estão em andamento, né? Isso, Aqui está misturado aqui operações no mercado americano e operações no mercado brasileiro. Por exemplo, Lili, que está dando mais lucro aqui da carteira, é uma operação que a gente iniciou no dia 12/8, né, já está quase 20% de lucratividade em dólar, né? Quer dizer que a empresa é a que faz o Monjaro, né? Aquele laboratório que faz o Monjaro. Então a gente acredita que a empresa tem um upside muito grande ainda. Que hoje Monjaro virou remédio para tudo, né? Você vai no médico, é Monjaro, é Monjaro. E ela está conseguindo, em vários países que ela não tinha licença para vender, ela está conseguindo, né? Prio 3, como eu falei, foi uma empresa que é a PetroRio, né? Que é da Bolsa Brasileira, né? Já tá num upside bacana. Essa OQTA, ela é uma empresa do setor tech americano também, que ela, se não me engano, se não me engano, é, ela dá soluções para empresas como é que chama mesmo? Hein, Hugo, você lembra? Você lembra aí, Diogo, você lembra? Ela dá muita empresa para ver. Ela dá soluções de reconhecimento, de, de, de funcionalidade para funcionário, para acompanhamento de funcionários de empresas, se não me engano, é isso. É isso Essa é uma mesmo. das que está. Oi, não é isso aí? Isso mesmo. E ela é uma das que está um pouquinho agarrada ainda. Ela não andou ainda, apesar de ser uma empresa que está entregando muitos resultados. O guidance da empresa foi revisto, ou seja, o lucro para frente que ela está projetando foi maior do que o mercado estava prevendo. Então, era uma empresa que era para estar andando melhor, mas o mercado é assim, nunca anda na hora que a gente quer. Por isso que a gente continua na empresa ainda, acho que é a empresa que tem uma grande propensão de destravar preço daqui para frente. Suzano, a gente entrou, foi dia 10 agora, que é a maior produtora de celulose do mundo, né? A gente acha que é uma empresa que está com valuation muito descontado, está muito barata,
Temos aí a celulose praticamente aí no fundo do mercado desde 2000, de quando é que é mesmo que eu te passei lá, Diogo? De 2020, não, né? Que a celulose está no preço hoje? Foi 2018? 2000 e... Eu não vou lembrar de cabeça não, mas foi antes da pandemia até. Ou seja, está num dos menores valores históricos do valor da celulose. Então, a gente acredita que empresas de commodities você compra quando o preço da commodity está baixo, né? Quando o preço da commodity está baixo, geralmente toda commodity tem um ciclo dela no mercado, né? Então, quando você compra ela no low do ciclo, você está comprando ela no maior desconto possível. É isso que a gente acredita, né? Então, é uma empresa que é dolarizada também, a receita maior dela é em dólar, e os Estados Unidos tirou as tarifas de celulose, né, dela. Então, a gente até achou que ela ia responder melhor. Mas a empresa está muito barata e serve até para proteção de portfólio, como ela é uma empresa dolarizada e não é influenciada pelas maluquices do nosso governo, né? Então, a gente achou que era uma empresa interessante. Vou falar dessa Adobe depois que a gente entrou nela hoje, né? Rail 3 é uma empresa de logística do Brasil, né? É do grupo Cosan. Essa empresa aqui, ela transporta, ela tem principalmente malha ferroviária, né? Então ela é o principal, mas ela tem outras nuances nela, mas o principal dela é o transporte ferroviário, ou seja, ela transporta commodities, produção de soja, minério de ferro. Então, os resultados desse ano foram muito aquém do esperado, por isso que as ações caíram bastante, né? Porque ela lucra com o quê? Ela lucra com volume transportado na sua rede de logística, né? Então, se o volume transportado diminui, ela vai lucrar menos, e foi o que aconteceu, né? Por quê? É, Teve toda essa quebra do setor agro aí, né? Teve o maior número de recuperações judiciais da história, portanto, o Banco do Brasil está do jeito que está, né? Pela inadimplência do agro. E teve uma reunião do CEO dessa empresa com o mercado. E ele mostrou umas projeções bem interessantes para a empresa. Ele falou o quê? Que esse resultado foi principalmente devido ao preço da soja, que o preço da soja caiu muito nos meses anteriores. E como o produtor aqui no Brasil produz muita soja, exporta muita soja, ele segurou essa soja armazenada e não quis vender por quê? Para tentar recuperar o preço da soja, para ele não ter prejuízo na venda. Se ele vendesse no preço que estava, ele não ia ter lucro, ia ter prejuízo. Então, quando ele segurou essa produção de soja armazenada, o transporte diminuiu bastante. Então, a Rail lucrou menos. E só que, se vocês estão acompanhando, a China está comprando soja do Brasil como se não houvesse amanhã. Então, o volume de transporte agora, em agosto, bateu recorde. E o senhor acredita que esse volume vai ser crescente até o final do ano e a empresa vai recuperar. Corroborando com essa fundamentação mais de resultados da empresa, confluiu que já está num ponto gráfico interessante para a entrada. A gente tinha um risco-retorno interessante. Então, quando corroborou esse ponto de entrada com o valuation, que a projeção para frente ia ser boa, a gente achou uma boa empresa para colocar, e uma empresa que surfa muito bem a queda de juros, né? Visto que a gente está num panorama aí de início de corte de juros no Brasil, provavelmente de dezembro para janeiro vamos ter aí uma sinalização de início de corte de juros. E geralmente o mercado precifica antes, né? Apesar de bolsa estar na máxima histórica, existem alguns ativos que são muito dependentes das taxas de juros, que são empresas mais alavancadas, ou seja, empresas que têm que pegar empréstimo para conseguir crescer. Então, quando o juros está muito alto, esse custo desse empréstimo fica muito alto, e isso reflete negativamente no prejuízo dela, e ela geralmente cai muito, né? Então, são empresas que são muito beneficiadas com o corte de juros. E essa Adobe é aquela famosa, né? Não sei se Alexandre conhece. Alexandre, você mexe com informática também, não mexe? Sou programador de sistemas. Então, a Adobe você conhece muito essa empresa, né? Conheço, mexo com Illustrator e com Photoshop. Então a empresa o quê? Se a gente pegar os resultados que ela entregou nos últimos 4, 5, 6 semestres,
é uma empresa que entregou sempre resultados acima do esperado do mercado, não é? E hoje ela entrou na semana na região que a gente chama na região de desconto, que é um suporte semanal, igual no vídeo que eu postei lá no grupo hoje. Então, a empresa que o CEO dela apresentou um guidance aumentando a projeção de lucros para ela, porque ela está investindo muito em inteligência artificial. E um dos fatores que levou à queda dela foi essa concorrência muito grande com as maiores empresas de inteligência artificial, com a Microsoft, entre outras empresas que fazem concorrência com ela. E o mercado achou que ela não ia conseguir entregar resultado, só que ela reverteu esse resultado, entregou e ainda melhorou o GATS para frente. Ela falou que vai lucrar mais para frente. Então, a gente, acreditando nesse GATS e vendo os resultados passados dela, a gente acreditou que o mercado talvez tenha precificado ela mal e colocou ela no suporte semanal. Está no preço da região de 2020, o preço da pandemia, praticamente. Então, a gente achou que tá uma empresa com. A gente fez o valuation dela hoje com a inteligência artificial. Existem vários métodos para fazer valuation. Então, ela, no método mais conservador, ela está pelo menos 20% abaixo do preço justo dela. Então, a gente corroborou. A empresa está descontada, abaixo do preço justo, e está numa zona interessante de compra, onde o risco-retorno é interessante, a gente resolveu colocar na nossa carteira hoje. A gente fez a compra dela hoje. Só que, como a região grande, em torno de. A gente estava uma região num range de 15%, era isso? 15% ou 20%, não é isso? Era isso aí. Então, a gente resolveu dividir em 3 mãos a entrada nela, né? Então, a gente fez uma mão. Agora, se ela cair mais um pouco, a gente faz outra, e no total de 3 mãos. Vamos supor, por exemplo, se você vai colocar 15 mil reais, 15 mil reais dela, vou converter para real já, tá? No preço de uma unidade dela custa $352. Então, você vai dividir em 3 mãos de 5 mil reais, né? Então, a gente vai fazer assim. Então, se ela cair mais um pouquinho, ficar dentro daquele range, a gente vai aumentando a posição dela até atingir o valor que a gente quer. A gente colocou um valor aí de 10% da carteira. Vamos supor que você tenha 100 mil reais sua carteira total. Então, você vai colocar 10 mil reais nesse ativo, entendeu? Então, vocês estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio da carteira? Sim. Sim, sim, sim. Tem alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, vocês podem parar, perguntar, porque às vezes a gente fala algum termo técnico, a gente não sabe exatamente qual é a familiaridade de vocês com os termos técnicos, né? Rodrigo, o que eu tinha, na área de TI, o que eu tinha escutado é que o Google tinha lançado 2 ferramentas, uma de geração de imagem e uma de geração de vídeo. E aí pegou assim, feio fundo na Adobe, tipo assim, eles estavam usando o novo Nano Banana, Nano Banana, né, do Google, e o VO3 para vídeo. E aí, então, o pessoal os designers estavam esquecendo a Adobe, já estava deixando a Adobe de lado. E aí era um dos motivos que ela estava. Aí ela começou a investir em inteligência artificial agora, né, em julho. Sim. E aí era isso, falando da parte de TI, né? Da parte de investimento. Sim, sim. Não, é isso mesmo. O motivo da queda foi esse, porque é a concorrência, né? Aí acontece, eles não acreditavam que ela ia conseguir entregar os resultados com as concorrentes das outras que eram muito maiores do que ela, né? Você vê que Google tinha, aliás, eu tinha lá na carteira, até o Diogo estava acompanhando aqui. Eu vendi ela naquela porrada que deu para cima, eu vendi ela com 55% de lucro. Mesmo assim, ela continuou subindo, né? Paciência. Mas ela, tipo assim, ela teve um faturamento bem acima do que o mercado estava prevendo, e ela, no gás que ele colocou, eles estão investindo pesadíssimo nessas. São 2 ferramentas de IA que ela está fazendo, se não me engano, né? Então, eles estão investindo pesadíssimo nisso, só que o mercado não deu o benefício da dúvida para ela, bateram nas ações, porque acham que ela não vai conseguir competir com as grandes de mercado. Mas ela está provando ao contrário, provando que, como a empresa prova que está atingindo o que ela falou que ia atingir, com o resultado. Então, você pode ver que todos os resultados para trás estão acima do previsto, né? Então, a gente acredita que está num bom ponto de risco-retorno. Agora,
O risco dela é a questão da concorrência com essas empresas grandes, né? Se ela vai conseguir atingir daqui para frente, a gente não sabe, né? Então a gente compra com esse panorama de risco pela frente também, né? Que a concorrência hoje de IA é pesadíssima, né? Você que acompanha o mercado direto, né? Sim. E aí, João, vocês têm alguma dúvida aí? Estão entendendo a gente aí? Como é que tá? Ninguém pergunta nada? Todo mundo já sabe de tudo, pô. É? Fala de PCA, vamos passar para o PCA. Vamos então falar da nossa Da semana. projeção aí para o trade de renda fixa que a gente está achando aí que estamos aqui num cenário onde nós temos aí uma taxa nos títulos do Tesouro Direto assim que estão totalmente fora da curva. Então a gente acredita que potencial de ganho nesses títulos agora daqui para frente vai ser exponencial, né? Então, por que que a gente está acreditando nisso, né? São vários fatores que estão convergindo para que a gente chegue nessa conclusão. Não sei se vocês estão acompanhando a dinâmica da política de juros dos bancos centrais, né? Amanhã a gente tem o que a gente chama de super quarta, que é a adesão de juros americana com a adesão de juros brasileira, né? Então, nos Estados Unidos, o Fed já é consenso, praticamente 100% de chance do Fed cortar juros amanhã, provavelmente 0,25, e sinalizar que vai continuar pelo menos mais 2 cortes até o final do ano, né? Toda vez que bancos centrais cortam juros, né, você acaba tendo fluxo para a renda variável, né? E para alguns títulos de renda fixa, né? Que nós vamos explicar quais são esses, né? E corroborando com isso, né? O Brasil, apesar de estar num cenário de extrema incerteza política, com o governo gastando muito além do que ele pode, ou seja, nós estamos num ritmo de gasto do governo onde ele está gastando o dobro da arrecadação. Então, se ele arrecada X, ele está gastando 2x. Então, ou seja, essa conta não vai fechar. E alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém somos nós, né? Ou seja, com mais impostos. Você pode ter certeza que virão mais impostos. E o fiscal, o mercado já sabe que o arcabouço fiscal nada passou de um. E o pessoal brinca de calabouço fiscal, né? Que foi mais uma figura retórica que não serve para porcaria nenhuma, né? Que ele já tirou várias despesas do arcabouço fiscal e não serve para nada, só para dizer que tem, né? Enfim, apesar de todo esse gasto enfreado do governo, apesar de todo esse risco fiscal, risco político pela frente, e nós teremos aí uma das eleições aí o ano que vem, talvez uma das eleições mais brigadas da história em termos de direita e esquerda, né? Com toda essa história de Bolsonaro, Lula, essa briga junto com o Trump. Então, você vai ser uma eleição conturbada e tumultuada, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Apesar disso tudo, nós temos aí o juros real do Brasil só perde hoje para a Rússia, que é um país que está em guerra, ou seja, nós temos no juros real praticamente o maior juro real do mundo. Ou seja, uma taxa Selic de 15% é uma taxa extremamente restritiva para a nossa economia. No tanto que você vê aí uma alta taxa de endividamento da população, mais de 70% da população aí está endividada. Não sei se eu falei esse dado correto, mas acho que está chegando nesse patamar aí, né? E um número recorde aí de recuperações judiciais, de empresas quebrando. Então, um dos objetivos do Banco Central ao aumentar juros é justamente esse, é frear esse impulso econômico, frear o gasto, ou seja, para conter a inflação, para manter a inflação na meta. Então, o único objetivo de se aumentar a taxa Selic é frear a economia para se manter a inflação dentro da meta fiscal, que quem define a meta fiscal não é o Banco Central, é o próprio governo, né? Então, quando ele fala uma meta, o Banco Central corre atrás dessa meta, utilizando os artifícios que ele tem, é a manipulação da taxa Selic, né? Então, a nossa visão aqui é que nós temos aí, em agosto, nós tivemos o primeiro mês de deflação do ano, ou seja, que a inflação caiu, né?
Isso pode, pode, isso não é nenhuma certeza absoluta, visto que o governo está distribuindo dinheiro para todo mundo, né? Quanto mais dinheiro o governo distribui para a população, mais dinheiro entra na economia e fica mais difícil conter a inflação. Quanto mais gente compra e mais gasta, isso gera processo inflacionário, né? Não sei se vocês entendem essa dinâmica de inflação e de juros. Estou falando grego aqui, não, né? Fala, jovens, vocês Não, entenderam não, então não. ainda? Tá tranquilo aí. Vocês entenderam? Beleza, então. Então, corroborando com esse início dessa queda de inflação, nós temos aí uma diminuição acentuada da nossa economia, visto pelo quê? Nossa produção industrial está diminuindo, o nosso varejo está diminuindo, então os dados da nossa economia estão fraquejando. E essa era a intenção do Banco Central. Apesar dos nossos dados de emprego estarem bem aquecidos, mas são dados, vamos dizer assim, o tanto quanto questionáveis, né? Porque se a pessoa recebe Bolsa Família, ela é considerada empregada, porque ela está recebendo dinheiro ali, né? E, na verdade, ela não tem emprego, né? Então, quer dizer, então tem essas maquiagens nos dados, mas enfim. Então, isso tudo junto, todos esses dados que estão dizendo que a nossa economia está enfraquecendo, junto com o início do corte de juros do mercado americano pelo Fed, isso tudo vai colocar pressão no nosso Banco Central para iniciar a queda de juros. É bem provável, e provável não quer dizer certo, é que entre dezembro e janeiro, né, se ele não cortar em dezembro, ele vai sinalizar que vai começar o corte em janeiro. Essa é a projeção do mercado. E pela curva de juros, que a gente tem um negócio chamado curva de juros, curva DI, a gente consegue saber o que o mercado está projetando de taxa Selic para o ano que vem. Então, hoje, pelo valor da nossa curva futura de juros, a gente está vendo que o mercado está projetando a Selic para o ano que vem em 12,5%. Então, essa Selic, pela projeção do mercado, vai cair de 15% para 12,5%, né? E é o mesmo mercado que projetava a Selic a 16% no início do ano, né? Pelas peripécias fiscais do governo. Enfim, o mercado sempre acaba exagerando um pouco também. Mas, enfim, é fato que a Selic vai começar a diminuir, né? E nós temos aí alguns títulos. Todo mundo conhece o Tesouro Direto? Todo mundo tem familiaridade com esses títulos públicos que o governo emite? Alguém não conhece? Hélio, Alexandre, todo mundo conhece, né? Sim, eu conheço. Conhece? Já tem familiaridade de aplicação desses títulos ou não? Tesouro IPCA, pré-fixado, Tesouro Selic? Eu conheço, mas nunca aplico aí, não. Nunca aplicou, não, né? Beleza. Alexandre, você compra Tesouro Selic, né? Tesouro Selic, sim. Mas Tesouro IPCA e pré-fixado você não comprou, não, né? Não, não comprei, não. Então, vou explicar para vocês aqui. Nós Tá. temos, dentro dos diversos títulos do Tesouro, né? O título do Tesouro nada mais é uma ferramenta que o governo utiliza para se financiar. Então, quando ele vende, nós temos aí Tesouro IPCA e Tesouro pré-fixado. Qual a diferença entre eles? Tesouro IPCA, ele vai te pagar. Por exemplo, você compra um Tesouro IPCA 2029, pagando uma taxa, chegou a IPCA mais 8, hoje está IPCA mais 7,8, se não me engano. Então, quando você compra um título com essa taxa, pagando IPCA mais 8, você está falando o quê? Você está emprestando dinheiro para o governo e ele, por conta da sua bonança de emprestar dinheiro para ele gastar, ele vai te pagar uma taxa que é IPCA mais 7,8. Então, para vocês terem uma ideia, são os títulos de menor risco de crédito do mercado. Ou seja, o risco de crédito é o risco de você não receber o investimento. Quando você compra de um determinado banco, por exemplo, eu vou comprar de um Banco Itaú, de um Banco do Brasil, de um banco mercantil, que é um banco de segunda linha, você compra um título que esse banco lança, o risco que você tem de não receber é se o banco quebrar, você não recebe, né? Então, você compra de um banco
Banrisul, por exemplo, é um banco de... Não é um banco ruim, mas não é um banco de primeira linha, igual o Itaú da vida. Geralmente, ele vai te pagar uma taxa maior, porém, se o banco quebrar, você não recebe. Então, quando a gente fala que o risco de crédito é esse risco do emissor do título quebrar e você não receber. Então, como é o governo que está te emprestando, é mais fácil todos esses bancos quebrarem antes do governo quebrar. Então, se o governo quebrar, é sinal que todos os bancos já quebraram. Então, o risco de você receber é o menor, de você não, o risco de não receber, ou seja, o risco de crédito é o menor do mercado. Então, quando você compra o Tesouro 2029 IPCA mais 8, você está garantindo que se você segurar este título até o vencimento dele, que vai ser janeiro de 2029, você vai ganhar toda a inflação do período mais 8% de juro real. Então, você vai estar ganhando 8% acima da inflação, não é? Então, se não me engano, hoje eu fiz a projeção disso no próprio site do Tesouro Direto, você tem as simulações. Se você comprasse esse título hoje, você ia ganhar livre de risco 50% de rentabilidade até 2019, até 2029. Então, se você comprasse hoje 100 mil reais deste título, você ia ter 150 mil reais em janeiro de 2029, já descontados os impostos. Praticamente dava 148 mil quebrados, descontados os impostos. Então, você vai ter certeza que você vai ganhar esse valor. Vocês estão entendendo como é que funciona até aqui? Entendi, Estão entendi, entendendo? Rodrigo. Então, quer dizer, então você fixou uma taxa quando você comprou o título, né? Isso para uma Selic de 15% que está hoje, né? Então você vai fixar essa taxa de ganho, tanto como um título pré-fixado, você não ganha IPCA mais uma rentabilidade, você tem uma taxa fixa. Por exemplo, se não me engano, o Tesouro de 2029 estava pagando 13 alguma coisa de taxa fixa. Então você vai garantir que você vai receber por ano 13, acho que era 13,40, 13,50 de rentabilidade anual. Pô, Rodrigo, mas é menor que a Selic hoje, 15%, sim. Mas a Selic não vai ficar 15% para o resto da vida, ela vai começar a reduzir o ano que vem. Se ela for para 10% daqui a 2 anos, você vai continuar recebendo 13,5%, que é a taxa que você contratou quando você comprou o título. Entendeu? Então você vai receber essa taxa durante todo o período até o vencimento do título. Por isso que eu estou falando que as taxas que o Tesouro está pagando hoje são taxas só vistas na crise da Dilma, em 2015, se não me engano, não errei a data não, foi 2015, né? Se eu estou ruim de data hoje aqui, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Então, ou seja, títulos de uma das está pagando juros de uma das maiores crises que vivemos aqui dos últimos tempos, que foi a crise do governo Dilma. Não sei se vocês lembram, né? Que foi assim, o Brasil quase quebrou nessa época, né? Então, ou seja, então são valores que a gente está achando que está muito acima da real, apesar de Lula estar fazendo parecido com o governo Dilma, ainda estamos muito longe da crise da época do governo Dilma. Então, por isso que a gente está achando que essas taxas estão muito, mas muito atrativas. E esses títulos têm uma característica muito específica deles que o Tesouro Selic não tem, que chamamos de marcação a mercado. Alguém já ouviu falar nisso? Títulos que têm marcação a mercado? Alguém já ouviu falar ou nunca ouviu falar nisso? Eu não ouvi falar, não. Não, já ouvi Não falar, é? mas não sei, não acompanho, Não não. sabe como é que funciona. Gente, aqui não é vergonha não saber nada, não, tá? Aqui é o momento de você tirar em dúvida e talvez aprender um pouco, né? Eu não sou o senhor da verdade nem dono, mas a gente tenta passar a nossa experiência a vocês. Eu não sou economista. Eu não sei se o Alexandre sabe, mas eu sou professor de educação física e vim na área de engenharia. Então a gente tem uma experiência desde 2017 que a gente lida com investimentos, né? Então a gente está tentando passar um pouco da nossa experiência. Mas se tiver dúvida, gente, pode perguntar. Não é? Às vezes o pessoal fica com vergonha de perguntar, não é vergonha não saber, vergonha é não saber e continuar com a dúvida, né? Hélio, você está entendendo aqui a questão da marcação a mercado? sim, tô sim. Ah, beleza. Então é o seguinte:
Então, esses títulos têm essa característica que é a marcação ao mercado. Como é que funciona essa marcação ao mercado? Por exemplo, quando você comprou, vamos supor que você compra um título hoje, vamos supor que um Tesouro IPCA 2029, pagando IPCA mais 7,8%, se não me engano, é a taxa que está hoje. Vamos supor que você comprou esse título por R$ 500. Então, você está pagando R$ 500 hoje no título e você fixou uma taxa de IPCA mais 8% com a Selic a 15%, correto? Então, você garantiu essa taxa quando você comprou esse título. Mas vamos supor que a Selic comece a baixar. Se a Selic começa a baixar, para que você receba essa taxa contratada de IPCA mais 8, o valor, como a Selic está caindo, o valor deste título tem que subir para garantir esse IPCA mais 7,8 que você contratou. Então, se você pagou R$ 500 no título, este título vai ter que subir para 600, 700, 800, de acordo com a variação dessa Selic. Selic cai, o valor do título sobe. Isso é a marcação a mercado. Vou mostrar para vocês aqui, aqui direto do site do Tesouro Direto. Vou compartilhar aqui com vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Achei. Aqui, ó, compartilhar. Todo mundo visualizando aqui? E aqui a gente tem uma característica interessante. Cada título tem um negócio que chama duration. Por exemplo, se você comprou um título 2029 IPCA, que é até 2029. Então, aí temos aí 4 anos, 5 anos aí de duration desse título. Esse aqui é um Tesouro Renda Mais. Depois eu vou explicar qual é a diferença do Tesouro IPCA. Mas a marcação ao mercado e a característica de valorização dele é a mesma. O que muda, gente, é só botar um pouquinho de água aqui, que a garganta está secando já. Mas se você não estiver acompanhando, é só parar, para parar que eu tento explicar para vocês aí. Se ninguém está falando, é que eu estou acreditando que vocês estão entendendo. Então, a gente tem aqui. A diferença dele é o quê? Do Tesouro IPCA 2029 para o Tesouro IPCA 2065. É a duration. E quanto maior a duration do título, maior e mais forte é essa marcação ao mercado. Então, vamos supor, se eu tenho aí, vamos supor, vou chutar valores, tá? Você tem um cálculo para isso que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Vamos supor que quando você diminui a taxa do título, o preço dele aumenta. Vou explicar essa dinâmica. Diminui, vamos supor, se a Selic cai, um Tesouro IPCA 2029 que pagava 7,8, ele vai começar a pagar IPCA mais 7, vai começar a pagar IPCA mais 6,8 à medida que a Selic vai caindo. Então, se a taxa Selic cai, o governo pode te emprestar dinheiro pagando a você um valor menor. Por quê? O risco está diminuindo, a Selic está diminuindo, né? Então, ele vai te pagar uma taxa menor. Toda vez que eu diminuo essa taxa, o valor do título aumenta para compensar a taxa que você contratou quando você comprou numa Selic maior. Então, essa diferença de taxa é a rentabilidade do título que ele vai ter na marcação mercado. Vamos supor que o Tesouro foi de Tesouro IPCA mais 7,8 para 7. Então, ele vai ter uma marcação, vamos supor, vai aumentar aí uns 15%, 20% pela duration dele. Se você pegar um Tesouro IPCA 2065, a volatilidade dele é muito maior, chega a ser maior que a volatilidade do Bitcoin. Ele vai aumentar na média de 40% a 50% dessa mesma rentabilidade de um Tesouro IPCA mais curto. Então, isso aqui é para vocês entenderem que quanto maior a duration, maior vai ser a marcação a mercado e maior vai ser o seu lucro nesse título quando você comprar e sofrer essa marcação ao mercado. É por isso que a gente está achando que talvez aqui um dos títulos que vão ter a maior rentabilidade com essa marcação ao mercado é o Tesouro IPCA 2065. Apesar de ter uma extrema volatilidade, isso aqui são os últimos 12 meses dele. Aqui, você pode perceber aqui, ó,
no ano passado, esse título caiu 50%, tá? Ele não subiu, ele caiu. Por quê? Olha a taxa dele, como é que foi aumentando. Ele começou aqui em 6,3, foi para 6,4, foi para 6,8, chegou a pagar aqui, ó, 7,7% em janeiro de 2025. Então, automaticamente, quando eu aumento a taxa, o valor dele cai. Vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Ó? Deixa eu só parar aqui e vou abrir o outro aqui para vocês verificarem. Ó. Aí eu vou botar aqui, preço dele. Olha só que interessante vocês entenderem a dinâmica deste título aqui. Deixa eu só abrir aqui, que eu sou meio devagar com essa parada aqui. Olha que legal. Olha que interessante. Lembra que o vídeo anterior era a taxa. Lembra que a taxa subiu? Olha o que aconteceu com o preço do título. Ó, ele era 220, ó. Então, quem comprou aqui achando que em setembro de 2024 estava com uma taxa muito atrativa, que era 6,2, realmente era. Uma taxa de IPCA mais 6,2 no título que vence 2075 é uma taxa extremamente atrativa. Mas, porém, ó, o preço dele caiu de 220 foi para 130, ou seja, praticamente 50% de queda no título de setembro de 2024 a janeiro de 2025, ou seja, uma queda bem acentuada, né? Porém, esse ano, o negócio mudou de figura aqui, ó. Quem comprou ele em janeiro, eu comecei a comprar esse título, foi aqui. Diogo, eu falei para você que estava comprando, comecei a comprar esse título, foi em março. Eu fiz aqui uma composição na minha carteira, eu comprei vários durezas. Comprei Tesouro IPCA 2029, 2035, 2040, 45 e 2065, né? E 2065 eu estava comprando até semana passada. Aí vocês podem perceber aqui, ó, olha o preço dele, como de janeiro, né? Até hoje ele subiu aqui de 130, já está na faixa aqui de uns 190, mas que está um pouquinho defasado, porque ele está a 200 e poucos reais hoje, se não me engano. Então quer dizer que o valor dele já aumentou, já teve uma marcação ao mercado aí considerável. Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui a inversão, para vocês verem como é que a taxa caiu e o valor dele subiu. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Cadê? Aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que a taxa caiu, ó, de janeiro para cá, apesar de ter uma volatilidade, ó, tá uma tendência de queda. Então o valor do título sobe, né? Isso aqui depende de alguns fatores que é a curva de juro mais longa, a curva de juro mais curta. Então, se a curva de juro mais longa expressa, ela acaba afetando esses juros de duration maior. Se a curva mais longa cai, ela acaba afetando os títulos de duration menor, né? Isso depende de alguns fatores micro aqui do Brasil, né? Mas, no geral, é isso que acontece. Então, a gente está achando que esse título aqui, nós temos aí uma projeção mais otimista. O que seria essa projeção otimista? A Selic caindo com alternância de poder. Vamos supor que a direita ganhe o ano que vem. Tarcísio ou outro candidato de direita ganhe do Lula o ano que vem. Isso pode gerar uma extrema euforia no mercado geral, fazendo com que essas curvas de juros caiam rapidamente, juntamente com a Selic, só na expectativa de ser um governo de direita, ou seja, um governo mais conservador, que olha mais a questão dos gastos, tem um controle maior sobre as despesas, isso tudo leva uma euforia do mercado, podendo levar a uma marcação ao mercado muito mais acentuada. Então, a gente fez não, né? Essa aqui eu peguei do Thiago Nico, que ele fez uma projeção que eu achei muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês aqui, sobre diversos cenários e o que pode acontecer em cada cenário desse, né? De marcação ao mercado, nesse título específico, Tesouro IPCA 2065. Então, podemos visualizar aí? Apareceu para vocês aí? Sim, apareceu.
Então, aqui, nós temos aqui vários cenários de inflação, né? Isso aqui é o valor que ele está pagando. Hoje está IPCA mais 7,13, se não me engano. Então, está em torno de IPCA mais 7, é o que ele está pagando hoje. Então, o cenário base é esse aqui, né? Com inflação em torno de 5%. Esse aqui é o nosso range de inflação está hoje, em torno de 5%, né? Então, se vamos supor, aqui são vários cenários, ó. Um cenário que a inflação sobe, o governo destrambelha tudo, continua com o PT e a gente aumenta, os juros vão aumentar acima de 15%, que eu acho pouco provável. E o cenário para baixo é um cenário mais otimista. Então, vamos começar no cenário base. Vamos supor que se você compra esse título hoje, pagando IPCA mais 7 e nada acontece, a Selic não caia e você tem que carregar esse título. Mas lembrando, é um título que você tem que carregar pelo menos de 2 a 5 anos para conseguir pegar essa marcação a mercado e ter essa rentabilidade. Se não acontecer nada, o governo continua do jeito que está e a Selic não abaixar, você vai ter de rentabilidade nesse título, num prazo de 3 anos, 25,96%, e num prazo de 5 anos, 62% de rentabilidade. Não é uma excelente rentabilidade, porém você não vai perder dinheiro. Vamos supor que Lula ganhe, e nós começamos a pagar nele IPCA mais 8, que já é um cenário assim, extremamente pessimista. Foram poucas vezes na história que os títulos chegaram num valor desse aqui, né? Você vai, em 3 anos, ter uma rentabilidade de 6,63% e em 5 anos, 41%. Ainda não vai ter prejuízo. O único cenário de prejuízo maior aqui seria se o governo começasse a pagar IPCA mais 9. Aí, filho, aqui virou Venezuela. Aí o Brasil quebrou. O dia que o governo pagar IPCA mais 9 num título desse, de duration longa desse jeito, é sinal que o Brasil quebrou, virou Venezuela. É impagável isso aqui, é impagável. O governo não consegue pagar. Aí você pode vender tudo, dolarizar e mudar do país que virou Venezuela. Então seria um cenário extremamente pessimista. Lula ganhando, fazendo um monte de merda, quebrando o país. Esse aqui é um cenário que o país quebrou. Seria isso aqui. Você em 3 anos ia ter um prejuízo de 22%, e em 5 anos você teria que ter um de 9,52%. Isso aqui a gente não sabe nem se você receber isso aqui, tá? Provavelmente seria um cenário que o Brasil ia quebrar. Agora, mudando o cenário, vamos supor que, mesmo que Lula ganhe, né, ele vai ter que fazer alguma reforma, ter que fazer alguma coisa, senão o Brasil vai quebrar nessa trajetória de dívida. E o Banco Central vai ter que cortar esses juros aí. Então, vamos supor que no cenário 6, a gente tem aqui a inflação mais controlada, os juros caísse e a Selic caísse, e esse título, em vez de pagar IPCA mais 7, começasse a pagar IPCA mais 6, né? Você teria aqui, num prazo de 3 anos, uma rentabilidade de 124%, e no prazo de 5 anos, 177%. E se o cenário melhorar, direita ganha, não é? Alternante poder, otimismo maior no mercado, contas públicas saneadas, mais previsibilidade quanto aos empresários, aí a gente começa a entrar num quadro extremamente otimista. Vamos supor que esse cenário aqui fosse para IPCA mais 5, né? Você teria, num prazo de 3 anos, 233% de rentabilidade, e nos 5 anos, 305% de rentabilidade, né? Para você conseguir, nos 5 anos, 300% de rentabilidade, é uma rentabilidade excelente. Todo mundo concorda comigo? Seria uma excelente rentabilidade. Você multiplicar seu capital por 3, praticamente sem risco, né? E num cenário, vamos num cenário assim, mais otimista possível, que tudo dê certo 100%, e você consiga aqui uma taxa de IPCA mais 3%. Seria assim o cenário melhor que a gente poderia ter de rentabilidade nesse título. Seria, num prazo de 3 anos, 648%, num prazo de 5 anos, multiplicando seu capital por quase 8 vezes.
É óbvio que esse cenário aqui é um cenário mais extremo, que a gente não acredita que vai chegar nele. Então, mais cenários mais prováveis aqui seria entre o cenário 7 e o cenário 8, que já está numa rentabilidade excelente no curto prazo. Então, você pode ter aí uma rentabilidade em 5 anos de 300% a 500%, ou seja, multiplicar seu capital por 5 vezes. Eu acho que, tipo assim, é um título altamente atrativo, né, que gera uma rentabilidade muito boa, muito acima aí de quase tudo que dá aí em termos de investimentos, né? É óbvio que você não vai botar Rodrigo, eu vou dar all-in, vou botar tudo que eu tenho no título desse. Não, óbvio que não, né? Você vai compor uma carteira, você vai comprar um título um pouco de PCA mais curto e PCA mais longo, para você ter, no geral, uma rentabilidade boa e ter uma certa segurança, né? Porque lembra, se tudo der errado, você pode perder um pouco de dinheiro nesse título. Não é muito, mas pode perder também, né? Vocês entenderam aí? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá bem explicado, Murilo. Estou acompanhando. É? Então, esse é o nosso cenário aí para os títulos de tesouro. Tá vendo aqui que você não consegue fazer trade só em bolsa de valores, não, viu, Ela? Consegue fazer trade com o título Tesouro IPCA. Eu fiz um último trade, eu já fiz várias vezes esse tipo de trade no título. Uma vez eu tive uma rentabilidade muito boa também, em 6 meses, foi em 2019. Não lembro qual Tesouro IPCA, eu lembro que eu tive 60% de rentabilidade de janeiro se não me engano, a julho ou agosto, deu muito mais que a rentabilidade da Bolsa. Então, às vezes, você consegue capturar uma rentabilidade desses títulos muito superior ao de renda variável, Bom devido a ficar sabendo. essa característica de marcação ao mercado. Então, é uma excelente maneira de você diversificar os seus investimentos com menos risco, talvez. Né? Porque hoje nós temos um cenário aí de bolsa de valores que, por enquanto, estamos otimistas, né? Temos aí uma trajetória de juros decrescendo aqui para frente, tanto no cenário externo como no cenário brasileiro, porém, nós temos aí, principalmente no cenário americano, as bolsas extremamente esticadas. Nós temos aí os maiores níveis de alavancagem da história. E geralmente, quando isso acontece, quando temos correções, as correções são bem bruscas. Porém, são panoramas diferentes. O pessoal está comparando esse nosso padrão da Bolsa Americana agora com a bolha das .coms. Agora lembra, se não me engano, foi em 2008, não foi? A bolha das .com? Foi? Alguém lembra da data certinha aí? Alguém lembra? O 2008 pessoal não é mais, né? foi o Lehman Brothers, né? Lehman Brothers, 2000 foi 2000 então, não foi? Acho que foi. Foi em 2000, bolha.com? Foi na data dessa aí. 2008 foi o Lehman Brothers, isso mesmo. Quando foi o auge da internet, todo mundo achou que a internet ia disruptar tudo, e realmente disruptou, né? Só que o pessoal errou o time, né? Por quê? Porque as empresas daquela época que começaram com esse movimento de internet, elas não davam lucro, né? Elas eram extremamente alavancadas e não davam lucro. E isso gerou uma bolha de todo tamanho, quando ela estourou, foi aquele Deus nos acuda. Porém, o que estamos vendo agora são empresas que temos aí quase toda a capitalização da Bolsa Americana em poucas empresas, no mínimo umas 10 empresas maiores aí, pô, empresa valendo 4 trilhões de dólares, né? Uma coisa assim jamais vista na história, né? O Google bateu essa semana aí 3 trilhões de dólares de valor de mercado, uma coisa assim que extremamente absurdo. Tem ideia que são 3 trilhões de dólares, né? Fala, Léo, diga aí. Já tem 1h20 de festa aqui. Então você se empolga aí. Já tem 1h20 de festa de nós aqui. Como é que é? Não entendi, não entendi. Já tem 1h15 que a gente está em live já. Então, tô falando demais, jovem? Então vou concluir. Léo me controla que se deixar, eu falo pelos cotovelos, né? Eu tô aqui para te segurar. Vamos. Segura aí. Só para concluir. Então, a diferença daquela época para essa é que as empresas diferentes daquela época estão entregando lucros absurdos, lucros extremamente crescentes. Você vê o lucro da NVIDIA,
o lucro da Oracle agora que o cara subiu 100 bilhões de dólares num dia, o valor da empresa, se ele passou o Elon Musk como o cara mais rico do mundo e tal. Então, quer dizer, então as empresas estão integrando o resultado, essa é a diferença. Porém, o primeiro tropeço de uma das empresas grandes aí, com certeza vai uma correção forte na cabeça. Quando vai ocorrer, ninguém sabe. Então a gente tem que ficar esperto aos dados, esperto isso aí, porque quando vier uma correção, quanto mais esticado o mercado está, mais abrupta essa correção. Quando ela vier, vai vir assim, pegando muita gente de surpresa, né? Mas enquanto isso, a gente vai tentando surfar esses movimentos aí que está dando para a gente, né? A gente vai ficar atento para qualquer momento poder sair dos ativos e não ter amor ativo nenhum, né? A gente vê que o negócio vai desandar, é melhor a gente sair. É melhor um ditado que a gente fala um ditado, é melhor estar de fora do que estar dentro querendo estar fora, né? Porque se você está dentro do ativo, ele começa a cair 100, 10, 20, 30, 40, 50%, gera desespero, né? Você vê seu patrimônio caindo assim. Então, quando a gente lida com crescimento, aqui é o objetivo nosso, do nosso grupo, não é você ficar rico do dia para a noite, é você construir um patrimônio ao longo do tempo, você ter uma. Quando todo mundo aqui pensa em aposentadoria, né? Ter uma aposentadoria quando parar de trabalhar, você tem que ter um patrimônio para ter uma qualidade de vida para você e para sua família. Então, esse é o intuito do grupo, é direcionar vocês para que vocês consigam construir um patrimônio com consistência. E a consistência requer disciplina e constância nos investimentos, né? Então, não existe segredo. A única coisa que você tem que ter é disciplina e consistência. Tendo isso e tendo um pouco de conhecimento, você consegue construir um patrimônio razoável ao longo do tempo. E você tem que usar os juros compostos a seu favor. Lembrar que isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona longa. Você tem que ter visão de longo prazo, 5, 10, 15, 20, 30 anos. O que é difícil para nós brasileiros que nunca tivemos como é que fala? Educação financeira, né? A gente não tem educação financeira, né? Nunca foi ensinado para os brasileiros isso. Por isso que a gente tem essa relação com o dinheiro que a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro nem construir patrimônio, né? Então, esse é o objetivo do grupo, é trazer essa mentalidade para vocês de construção de patrimônio de longo prazo. É óbvio que a gente vai tentar pegar algumas oportunidades de mercado para conseguir dar uma alavancada e atingir isso o mais rápido possível, né? Mas sempre com gerenciamento de risco e consciência do que se está fazendo, não fazer loucuras, né? Sempre com consistência e resiliência nos investimentos, né? Então, esse é o objetivo do nosso grupo aí, né? E obrigado aí a vocês por me aguentar aqui 1h30 já quase, né? Pô, valeu você, Rodrigo, aí pelas dicas aí. Gostei da live. Obrigado. Se eu puder ajudar, estou aqui para contribuir com vocês, tá? Que pena que veio pouca gente hoje, né? Mas no começo é assim mesmo, né? O pessoal não participa muito, mas com o tempo a gente acredita que o pessoal vai começar a participar mais, né? Será que a galera consegue abrir a câmera para a gente tirar uma foto aí? Hein, Rodrigo? Pede a galera aí. Abre aí, Jorge, para o Léo tirar uma foto para dar uma fortalecida aqui no show. Só fechar aqui essa apresentação aqui.